Parte 4. Alguns hábitos da mente, alguns hábitos morais. Introdução. Uma ciência da educação. Permita-me dizer, mais uma vez, que me aventuro a escrever sobre assuntos relacionados à educação no lar com a maior deferência às mães, acreditando que, em virtude de sua visão peculiar sobre as disposições de seus próprios filhos, elas são abençoadas, tanto com conhecimento quanto com poder para geri-los, os quais os observadores só podem admirar à distância. Ao mesmo tempo, existe sim algo como uma ciência da educação, que não vem da intuição, e por meio de seu conhecimento é possível educar uma criança inteiramente de acordo com a lei natural, a qual é também a lei divina, e em cuja obediência há grande recompensa. A educação no hábito favorece uma vida confortável. Já vimos por que o hábito, por exemplo, é uma força tão maravilhosa na vida humana. Considero essa visão do hábito muito encorajadora, na medida em que confere certa razoabilidade científica às conclusões já alcançadas pela experiência comum. É agradável saber que, mesmo na vida madura, é possível, mediante um pouco de esforço persistente, adquirir um hábito desejável. É bom, para não dizer agradável, saber também com que facilidade fatal podemos tropeçar em maus hábitos. Mas a coisa mais agradável em relação a essa visão do hábito é que ela se ajusta ao nosso amor natural por uma vida confortável. Não seremos relutantes em nos esforçar no início se tivermos a certeza de que as coisas se tornarão mais suaves aos poucos. E isso é exatamente o que o hábito está, em um grau extraordinário, empenhado em fazer. A mãe que se esforça para dotar seus filhos de bons hábitos garante dias suaves e confortáveis, enquanto aquela que deixa os hábitos de seus filhos aos seus próprios cuidados obterá uma vida cansativa de interminável atrito com as crianças. Ela passará todos os seus dias gritando: faça isso, e eles não o farão. Faça aquilo, e eles farão o contrário. Mas você diz: se o hábito é tão prazeroso, quer seja para prejudicar ou para ajudar a criança, é fatigante considerar todos os hábitos a que a pobre mãe deve se atentar. Ela nunca ficará confortável em relação a seus filhos? Treinar o hábito se torna um hábito. Aqui novamente temos uma ilustração daquela fábula do relógio ansioso, oprimido ao pensar no número de tiques que deveria fazer. Mas os tiques devem ser feitos um por um, e sempre haverá uma fração de tempo para fazer mais um tique. A mãe dedica-se à formação de um hábito por vez, não fazendo nada mais além de vigiar os que já foram formados. Se estiver assustada com a ideia de excesso de trabalho, ela pode limitar o número de bons hábitos que estabelecerá. A criança que começa a vida com, digamos, 20 bons hábitos, começa com um certo capital, que resultará em rentabilidade infinita com o passar dos anos. A mãe que desconfia de seu próprio poder de esforço constante pode grandemente confortar-se em dois fatos. Em primeiro lugar, ela mesma acabará por adquirir o hábito de treinar seus filhos em determinados hábitos, de modo que aos poucos isso não apenas deixará de ser um problema para ela, mas passará a ser um prazer. Em segundo lugar, os hábitos mais permanentes e proeminentes da criança são aqueles que a mãe não se esforça para estabelecer, mas a criança capta por si mesma, mediante a observação atenta de tudo o que é dito e feito, sentido e pensado em sua casa. Hábitos inspirados na atmosfera do lar. Já consideramos uma meia dúzia de hábitos físicos, ordem, regularidade, limpeza, etc., que a criança absorve, por assim dizer, naturalmente,
Porém, há muito mais: hábitos de gentileza, cortesia, bondade, franqueza, respeito pelas outras pessoas, ou seja, hábitos bem diferentes daqueles, são inspirados pela criança como se fossem a própria atmosfera de seu lar, o ar que ela respira e por meio do qual ela crescerá. Perguntas para uso dos estudantes. 1. O que um conhecimento da ciência da educação pode produzir? 2. Mostre que a educação no hábito favorece uma vida confortável. 3. Mostre como o trabalho da mãe é facilitado pelo fato de que o treinamento em hábito se torna um hábito. E 4. Dê exemplos de alguns hábitos inspirados na atmosfera do lar. Capítulo 1. O hábito da atenção. Passemos adiante, então, à consideração de um grupo de hábitos mentais que são afetados pelo treinamento direto, muito mais do que pelo exemplo. Primeiramente, tratarei do hábito da atenção, porque os mais elevados dons intelectuais devem seu valor ao quanto o seu possuidor cultivou tal hábito. Para explicar por que esse hábito é de suprema importância, devemos considerar o funcionamento de uma ou duas leis do pensamento. Mas recorde-se, nesse meio tempo, a estabilidade da atenção com que o profissional treinado, o advogado, o médico, o homem de letras, ouve uma história cheia de rodízios, joga fora o volume inútil, aprende os fatos, enxerga o significado de cada circunstância e reestrutura o caso com nova clareza e método. E contraste isso com o olhar errante e as respostas aleatórias dos incautos. Você verá que diferenciar as pessoas de acordo com seu poder de atenção é empregar um teste legítimo. Uma mente à mercê das associações. Vamos considerar então a natureza e as funções da atenção. A mente, com a possível exceção do estado de coma, nunca fica ociosa. Ideias estão passando pelo cérebro a cada momento, dia e noite, ao dormir, ao caminhar, tanto dos loucos quanto dos sãos. Nós nos consideramos em muito alta conta ao supor que somos os autores e intérpretes de tudo o que pensamos. O máximo que podemos fazer é dar direção a esses trens de pensamento nos comparativamente poucos momentos em que estamos regulando os pensamentos de nossos corações. Os sonhos, a rápida dança de ideias que atravessam o cérebro durante um sono mais leve, nos revelam como as ideias sucedem umas às outras de forma geral. No vaguear do delírio, nas fantasias dos loucos, na tagarelice inconsequente da criança e no balbuciar do idoso, percebemos a mesma coisa, isto é, a lei segundo a qual as ideias atravessam a mente quando estão entregues a si mesmas. Você fala com uma criança sobre o vidro. Você deseja instigar nela uma curiosidade pessoal sobre como o vidro é feito e qual a sua utilidade. Ela passa longe disso, desviando seu foco para o sapato de cristal de Cinderela. Então fala sobre sua madrinha que lhe deu um barco, depois sobre o navio em que o tio Harry foi para a América. Em seguida, ela questiona por que você não usa óculos, fazendo você supor que o tio Harry usa. Mas as divagações da criança não são extravagantes. Elas seguem uma lei, a lei da associação de ideias, por meio da qual qualquer ideia apresentada à mente recorda outra ideia que em algum momento esteve associada a ela, como o vidro e o sapato da Cinderela, e esta, por sua vez, recorda outra ideia associada a ela. Mas veja que esta lei da associação de ideias é um bom servo e um mau mestre. Receber esse auxílio para se recordar de eventos do passado e compromissos do presente é um benefício infinito, mas estar à mercê das associações, não ter poder para pensar o que escolhemos quando escolhemos, sendo apenas capazes de pensar naquilo que é colocado em nossa mente, não nos faz melhores que um imbecil.
Atenção vagante. Um vigoroso esforço da vontade deve nos permitir fixar nossos pensamentos a qualquer momento. Sim, mas uma vontade com vigoroso poder de se obrigar é a flor de um caráter já desenvolvido. Todavia, enquanto a criança não possuir caráter mencionável, mas apenas sua disposição natural, quem deverá manter os peões fora das lições de geografia ou a cadeira de boneca fora das lições de francês? Eis aí o segredo do cansaço atrelado à sala de estudo. As crianças estão o tempo todo pensando sobre qualquer outra coisa, exceto sobre suas lições. Ou melhor, elas estão à mercê das 1000 fantasias que vagueiam por seus cérebros, cada uma relacionada à anterior. Ó, senhorita Smith, disse uma menina à sua governanta, há tantas coisas mais interessantes do que as lições para se pensar. Onde está o dano nisto? Não apenas que as crianças estão perdendo tempo, embora isso seja uma pena, mas que estão formando um hábito inconsciente da mente e reduzindo a sua própria capacidade de esforço mental. O hábito da atenção deve ser cultivado desde a primeira infância. O auxílio, portanto, não é a vontade da criança, mas o hábito da atenção, um hábito a ser cultivado desde a primeira infância. Um bebê, não obstante seus maravilhosos poderes de observação, não tem poder de atenção. Em um minuto, o brinquedo cobiçado desliza por seus pequenos dedos indiferentes e o olhar vagante se lança sobre uma nova alegria. Mas mesmo nesse estágio é possível treinar o hábito da atenção. A mãe pode recolher o brinquedo descartado e, com um lindo e uma exibição silenciosa, manter os olhos da criança totalmente fixados por mais alguns minutos. E aí está a sua primeira lição no hábito da atenção. Mais tarde, como já vimos, a criança estará ansiosa para ver e manusear todos os objetos que surgirem em seu caminho. Mas observe-a em suas investigações. Ela vagará de coisa em coisa com menos propósito do que uma borboleta entre as flores, sem permanecer em qualquer um por um tempo suficiente para tirar algum proveito. É dever da mãe, portanto, suplementar a capacidade de observação rápida da criança com o hábito da atenção. Ela deve fazer com que a criança não vagueie disso para aquilo, mas olhe tempo suficiente para um objeto até que realmente se familiarize com ele. A pequena Margaret está fixada os olhos em uma margarida que colheu. No próximo segundo, a margarida seria deixada de lado e uma pedra ou um botão de ouro se tornariam um encanto da pequena dama. Mas a mãe aproveita o momento feliz. Ela faz Margaret ver que a margarida é como um olho amarelo brilhante, com cílios brancos ao redor, e que ela fica o dia todo na grama olhando para o grande sol, sem nunca piscar, como Margaret pisca, mas mantendo seus olhos bem abertos. E é por isso que ela é chamada de Daisy em inglês, que significa olho do dia, porque seu olho está sempre voltado para o sol, que faz o dia. E o que Margaret acha que ela fez durante a noite quando não há sol? Ela faz exatamente o que os meninos e meninas fazem. Simplesmente fecha seus olhos com seus cílios brancos rajados de rosa e vai dormir, até o sol nascer novamente pela manhã. A essa altura, a margarida se tornou interessante para Margaret. Ela olha para a flor com olhos atentos depois que a mãe termina de falar. E então, muito provavelmente, abraça-a contra o peito ou dá-lhe um beijo suave. Dessa forma, a mãe inventará maneiras de envolver todos os objetos no mundo da criança com interesse e deleite. Atenção às coisas. Palavras são uma canseira. Mas o cabo de guerra começa com as lições da sala de estudo. Mesmo a criança que adquiriu o hábito da atenção às coisas, acha as palavras uma canseira. Este é um momento decisivo na vida da criança, em que é necessário tato e vigilância por parte da mãe.
Em primeiro lugar, nunca deixe a criança perder tempo enquanto escreve ou calcula, ou sentar-se sonhando com o livro à sua frente. Quando a tolice de uma criança aumenta durante a lição, é hora de encerrá-la. Coloque-a para fazer outra lição que seja diferente da anterior, o máximo possível, e depois, com uma inteligência renovada, faça com que ela retorne para a sua tarefa inacabada. Se a mãe ou a governanta foram desatenciosas o suficiente para deixar a criança ficar no mundo da lua durante uma lição, elas devem unicamente exercitar sua inteligência para trazê-las de volta. A lição deve ser finalizada, é claro, mas é necessário que isto seja uma tarefa alegre e agradável para a criança. Lições atrativas. A professora deve ter algum conhecimento dos princípios da educação. Deve saber quais os assuntos melhor se adequam à idade da criança e como tornar esses assuntos atraentes. Também deve saber como variar as lições, de modo que cada poder da mente da criança descanse após o esforço e algum outro poder seja colocado em ação. Ela deve saber estimular a criança ao esforço por meio de seu desejo por aprovação, por excelência, por avanço, seu desejo pelo conhecimento, seu amor por seus pais, seu senso de dever, de tal maneira que nenhum conjunto de motivos seja utilizado de forma indevida para o prejuízo do caráter da criança. Mas ela deve estar especialmente alerta para o perigo de substituir o desejo pelo conhecimento por qualquer outro desejo natural, visto que o desejo por conhecimento também é natural e é ainda adequado a todos os propósitos da educação. Um cronograma e um trabalho definido em um dado momento. Terei oportunidades de me aprofundar em alguns desses pontos mais adiante. Enquanto isso, olhemos para uma sala de estudos gerenciada por princípios sólidos. Em primeiro lugar, existe um cronograma elaborado de forma adequada, para que a criança saiba o que deve fazer e quanto tempo dura cada lição. Essa ideia de trabalho definido a ser concluído em um dado momento é valiosa para a criança, não apenas por treiná-la em hábitos de ordem, mas também em diligência. Ela aprenderá que um dado momento não é tão bom quanto o outro, que não há momento certo para o que não é feito em seu momento específico, e esse conhecimento irá garantir em grande parte a atenção da criança ao seu trabalho. Além disso, as lições são curtas, raramente ultrapassando 20 minutos de duração para crianças com menos de 8 anos, e isso por 2 ou 3 razões. A sensação de que não haverá muito tempo para fazer suas somas ou sua leitura manterá a inteligência da criança alerta e ajudará a fixar sua atenção. Ela só terá tempo para aprender bastante sobre um assunto qualquer na medida em que conseguir absorvê-lo de uma única vez. E se as lições forem alternadas de forma judiciosa, isto é, uma lição de pensante primeiro e uma lição meticulosa em seguida, primeiro os cálculos, digamos, enquanto o cérebro está fresco, seguidos por escrita ou leitura, depois algum exercício mais ou menos mecânico, visando descansar a mente e assim por diante, com um programa que varie um pouco de um dia para o outro, mas siga o mesmo princípio do início ao fim. A criança passará por suas lições matinais sem qualquer sinal de cansaço. Mesmo com lições regulares e lições curtas, um estímulo adicional pode ser ocasionalmente necessário para garantir a atenção da criança. Seu desejo por aprovação pode pedir algum estímulo, não apenas de uma palavra de elogio, mas de algo na forma de recompensa para assegurar seus maiores esforços. Agora veja que as recompensas devem ser distribuídas à criança sob um princípio. Elas devem ser as consequências naturais de sua boa conduta. Uma recompensa natural. Qual é a consequência natural de um trabalho executado rapidamente e com qualidade? Não é a satisfação de ter mais tempo de lazer?
Espera-se que o menino faça 2 cálculos corretamente em 20 minutos, mas ele os faz em apenas 10. Os 10 minutos restantes são dele, conquistados com justiça, nos quais ele deveria ficar livre para correr pelo jardim ou desfrutar de qualquer outro deleite de sua preferência. Em sua lição de escrita, o menino deve produzir 6 M's perfeitos. Ele escreve 6 linhas com apenas um bom M em cada. O tempo da lição termina e não lhe sobra qualquer tempo para si mesmo. Ou então, ele é capaz de entregar 6 bons M's em sua primeira linha e tem o resto do tempo para desenhar barcos e trens a vapor. Essa possibilidade de deixar as crianças ocuparem-se de forma variada nos poucos minutos que podem ganhar ao final de cada lição é uma compensação que a sala de estudos em casa oferece pelo entusiasmo, semelhante ao que a concessão de notas e a competição supostamente deveriam conferir aos trabalhos escolares. Competição. Quanto à competição, este meio muito poderoso de estimular e prender a atenção das crianças tem-se objetado frequentemente que o desejo de se sobressair, de fazer algo melhor do que os demais, pressupõe um temperamento desamoroso, que o educador deveria preferir reprimir a cultivar. Algum tipo de marca de destaque é, em geral, a recompensa daqueles que fazem melhor, e alega-se que tais marcas sejam frequentemente a causa de uma rivalidade incompassiva. Entretanto, o fato é que as crianças estão sendo treinadas para viver no mundo, e no mundo todos nós recebemos sim algum tipo de marca de destaque, em forma de prêmio ou elogio, ou ambos na medida em que superamos os demais, seja no futebol ou no tênis, seja na pintura ou na criação de poemas. Há invejosos e rancorosos entre aqueles que ficam em segundo lugar. Sempre foi assim, e sem dúvida será assim até o fim. Se a criança fará parte de um mundo competitivo, talvez seja bom que ela seja criada em uma escola competitiva. Mas aqui entra o trabalho da mãe. Ela pode ensinar seu filho a ficar em primeiro lugar sem se tornar vaidoso, e a ficar em último lugar sem guardar rancor. Isto é, ela pode criá-lo com tão caloroso transbordar de amor e compaixão que a alegria no sucesso de seu irmão elimine o desconforto por seu próprio fracasso, e que o lamento pelo fracasso de seu irmão não deixe espaço para a autoglorificação. Novamente, se um sistema de marcas de destaque for utilizado para estimular a atenção e o esforço, o destaque deve ser dado à conduta e não ao talento. Isto é, elas devem estar ao alcance de todos. Todas as crianças podem se destacar por pontualidade, ordem, atenção, diligência, obediência, gentileza e, portanto, marcas desse tipo podem ser dadas sem o perigo de despertar algum sentimento de injustiça no coração da criança que falha. A competição se torna suicida quando é usada como incentivo ao esforço intelectual, porque o desejo pelo conhecimento diminui de maneira proporcional à medida em que o desejo pelo destaque cresce. Na verdade, marcas de destaque de qualquer tipo, mesmo em relação à conduta, distraem a atenção das crianças de seu devido trabalho, que deveria ser em si mesmo interessante o suficiente para assegurar tanto o bom comportamento quanto a atenção da criança. A afeição como razão. O fato de que a criança deve trabalhar duro para agradar seus pais, que fazem tanto por ela, é uma razão apropriada para encorajá-la de tempos em tempos, mas não com muita frequência. Se a mãe tira proveito dos sentimentos da criança, se frases tais como faça isto ou aquilo para agradar a mamãe, ou não aflige a sua pobre mãe, etc., forem ditas com muita frequência como razão para que a criança haja corretamente, uma relação sentimental embaraçosa a ambas será estabelecida. Os verdadeiros motivos da ação serão obscurecidos, e a criança que não deseja parecer
desamorosa acabará agindo com falsidade. A atratividade do conhecimento. Evidentemente, o meio mais óbvio de despertar e prender a atenção das crianças reside na atratividade do conhecimento em si e no apetite real pelo conhecimento com o qual elas são agraciadas. Mas podemos ver em muitas salas de estudos o quanto professores defeituosos têm sido bem-sucedidos em curar as crianças de qualquer desejo de conhecer. Mais tarde, porém, terei oportunidade de falar algumas palavras sobre este assunto. O que é atenção? É evidente que a atenção não é uma faculdade da mente. Na verdade, é muito duvidoso descrever de forma extensa as várias operações da mente como faculdades. A atenção não é sequer uma operação da mente, mas simplesmente o ato pelo qual toda a força mental é aplicada ao assunto em questão. Este ato de levar toda a mente a ser focada pode ser treinado até se tornar um hábito conforme a vontade dos pais ou professores, que são capazes de atrair e manter a atenção da criança por meio de um motivo adequado. Mobilizar a própria vontade. Na medida em que a criança amadurece, ela deve ser ensinada a mobilizar sua própria vontade, a forçar-se a se concentrar apesar das mais convidativas sugestões externas. Ela deve ser ensinada a sentir um certo triunfo em se obrigar a fixar seus pensamentos. Ensine-a qual é a verdadeira dificuldade. Como faz parte da natureza de sua mente ficar pensando continuamente, mas como os pensamentos se entreguem a si mesmos, sempre vagarão de uma coisa a outra, e também que a luta e a vitória exigidas dela consistem em fixar seus pensamentos na tarefa em sua mão. Quando a mãe diz "você cumpriu seu dever", com um olhar de aprovação, está recompensando a criança que fez esse esforço com a força de sua vontade em crescimento. Mas nunca é demais ter em mente que a atenção é, em grande medida, o produto da mente instruída, isto é, uma pessoa só pode se concentrar na proporção em que possui o poder intelectual necessário para aprender o tópico. É impossível exagerar a importância desse hábito da atenção. Ele está, para citar palavras de peso, ao alcance de todos e deveria ser o objeto primário de toda disciplina mental. Porque, quaisquer que sejam os dons naturais da criança, só serão devidamente utilizados na medida em que o hábito da atenção for nela cultivado. O segredo da sobrecarga. Ainda que fosse apenas para evitar o desgaste e as lágrimas, e a constante luta entre o dever e a inclinação, já valeria a pena que a mãe se dedicasse a garantir que seu filho nunca fizesse qualquer lição sem empenhar seu coração. E isso não é um empreendimento difícil, só é necessário estar vigilante desde o princípio contra a formação do hábito contrário, de desatenção. Muito tem sido falado ultimamente a respeito da sobrecarga, e nós já olhamos para uma ou duas das causas cujos efeitos se baseiam nesse nome. Mas, de fato, uma das causas mais férteis para um cérebro sobrecarregado é o fracasso no hábito da atenção. Suponho que estamos todos prontos a admitir que não são as coisas que fazemos, mas as coisas que fracassamos em fazer, que nos fatigam com o senso de omissão e com a preocupação de nos apressarmos para cumprir nossas tarefas. E esta é, no caso de um estudante saudável, basicamente a única causa do fracasso no cumprimento das tarefas. Um raciocínio vagante impede que a lição seja totalmente aproveitada no momento certo. Essa lição torna-se um pesadelo, pois ele sente continuamente a sua necessidade, mas não há mais tempo para finalizá-la. E a sensação de perda é para o jovem erudito uma provação maior do que ter de executar com atenção uma dezena de outras lições como esta. O dever de casa do aluno. Em matéria de deveres de casa, os pais ainda podem ser de grande utilidade para seus meninos e meninas, depois que começam a frequentar a escola, não para ajudá-los,
o que não deveria ser necessário, mas suponhamos o seguinte caso. A pobre Anne nunca termina suas lições antes de 9h30. Ela realmente tem muita coisa para fazer. O pobre Tom permanece em sua leitura até 10 horas. Nunca o vemos durante a noite, dizem os pais aflitos, e deixam seus filhos seguirem neste curso absolutamente ruinoso, tanto para a saúde corporal quanto para o poder cerebral. Tratamento caseiro saudável para a criança que vive no mundo da lua. Mas veja que a culpa raramente é das lições, e sim das crianças. Elas ficam no mundo da lua enquanto seguram seus livros, e um pequeno tratamento caseiro saudável deve curá-las dessa doença. Permita-lhes no máximo 1h30 para o dever de casa. Trate-as implicitamente como infratoras, se não aparecerem com seus deveres finalizados ao final daquele período. Não se atraia com palavras ou olhar de empatia. E no momento em que o tempo das lições terminar, deixe que a criança comece alguma brincadeira ou algum agradável livro de histórias na sala de visitas. Aos poucos, elas descobrirão que é possível terminar as lições a tempo, a fim de garantir uma noite agradável. E as lições serão realizadas com muito maior proveito, visto terem sido executadas sob atenção concentrada. Ao mesmo tempo, é importante notar que o costume de passar dever de casa de qualquer tipo a crianças menores de 14 anos deveria ser descontinuado, pois com isso a vantagem que as crianças podem obter de uma combinação entre a vida doméstica e a vida escolar se perde, e um esquema bastante completo de atividades escolar pode ser realizado utilizando apenas as horas da manhã. Recompensas e punições devem ser consequências relacionadas à conduta. Quando consideramos os meios de assegurar a atenção, é necessário nos referirmos à disciplina, à distribuição de recompensas e punições, um assunto com o qual toda cuidadora ou governanta se sente bastante competente para lidar. Mas essa questão também tem seu aspecto científico. Há uma lei pela qual todas as recompensas e punições devem ser reguladas. Elas devem ser naturais ou devem ser de alguma forma consequências relacionadas à conduta. Devem imitar com a maior exatidão possível, sem qualquer lesões à criança, o tratamento que tal e tal conduta merece e recebe no decurso da vida. Miss Edgeworth, em sua história de Rosamond and the People Jar, acerta o alvo, embora o incidente seja bastante extravagante. Garotinhas não costumam desejar jarros roxos nas vitrines das farmácias, mas que devemos sofrer por nossa voluntariedade em obter o que é desnecessário às custas do necessário é precisamente uma das lições de vida que todos nós temos que aprender e, portanto, é o tipo certo de lições para se ensinar a uma criança. Consequências naturais e eletivas. É evidente que administrar recompensas e punições de acordo com este princípio requer consideração paciente e firme, determinação por parte da mãe. Ela deve considerar consigo mesma de que tipo de falha de disposição decorre o mau comportamento da criança. Ela deve direcionar sua punição a essa falha e deve se preparar para ver seu filho sofrer uma perda momentânea para obter um ganho permanente. De fato, pouquíssimo castigo real é necessário quando as crianças são educadas com cuidado. Mas uma coisa acontece continuamente. A criança que fez algo de forma excelente recebe alguma recompensa natural, como aqueles 10 minutos no jardim, que a criança que não fez de forma tão excelente perde, e a mãe deve preparar a si mesma e ao filho para suportar essa perda. Se igualar os dois filhos, ela cometerá um grave erro, não contra a criança que se saiu bem, mas contra o infrator, a quem ela deliberadamente estará encorajando a repetir sua debilidade. Ao colocar seu filho sob a disciplina das consequências, a mãe deve usar bastante tato e discrição.
Em muitos casos, a consequência natural da falha da criança é justamente algo que ela precisa evitar. Ao mesmo tempo, ela pode procurar alguma consequência relacionada à falha, que deverá exercer um impacto educativo sobre a criança. Por exemplo, se um menino negligencia seus estudos, a consequência natural é que ele permanecerá ignorante. Mas permitir que isso acontecesse seria uma negligência criminosa por parte dos pais. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Por que o hábito da atenção é de suprema importância? 2. Explique o que são mentes à mercê das associações. 3. Dê exemplos a partir da literatura do hábito da atenção vagante. 4. Onde está o dano da atenção vagante? 5. Como o hábito da atenção pode ser cultivado na primeira infância? 6. Como você cultivaria a atenção às lições? 7. Quais princípios ajudam a professora a tornar as lições atraentes? 8. Mostre o valor do trabalho definido em um dado momento. 9. Com base em que princípio um cronograma deve ser elaborado? 10. Qual é a recompensa natural da atenção às lições? 11. O que se deve dizer a favor e contra a competição? 12. Qual é o risco de empregar a afeição como razão para a atenção? 13. Mostre que a atividade do conhecimento é razão suficiente para o aprendiz. 14. O que é atenção? 15. Como você induziria a criança a motivar sua própria vontade? 16. Qual é o segredo da sobrecarga? 17. Como os pais podem ser úteis em relação ao dever de casa do aluno que frequenta a escola? 18. Descreva um tratamento caseiro saudável para a criança que vive no mundo da lua. 19. O que você tem a dizer sobre a disciplina das consequências? 20. Mostre que recompensas e punições devem ser consequências relacionadas à conduta, muito mais do que consequências naturais. 21. Faça distinção entre consequências naturais e eletivas.